Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento para que você tenha um comentário dos 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, mas eles não estão divididos igualmente. A maioria do material, dos documentos do Novo Testamento se concentra nos evangelhos, de forma que se você ler os evangelhos, mais o livro de Atos e mais a epístola de Paulo aos Romanos, nesses 6 primeiros livros, já tem mais conteúdo do que os outros 21 livros. Nós já fizemos o comentário no Evangelho de Mateus, de Marcos, e Lucas e de João. Pode assistir o nosso comentário nos 4 evangelhos. E nós estamos agora fazendo comentário nas cartas de Paulo. Também já comentamos o livro de Atos, o Evangelho de Lucas, mais o livro de Atos era composto de um único volume. Circulava e esses dois têm mais conteúdo que esses 2 livros. Lucas e Atos têm mais conteúdo que as cartas de Paulo, do que as cartas de João, de Pedro. O maior volume que nós temos é Lucas e Atos. Muito bem, nós comentamos a carta também de Paulo aos Romanos, a carta mais teológica, mais profunda. Comentamos também as 2 cartas de Coríntios, primeira e segunda, e agora nós estamos nessa carta de Gálatas. Gálatas e 1 Tessalonicenses tem uma disputa para saber qual das 2 foi a primeira carta de Paulo. Se Paulo escreveu aos Gálatas da região do sul, de Listra, Derbe, da sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, depois que Paulo regressou a Antioquia, se ele escreveu essa carta aos irmãos da região da sua primeira viagem, então Gálatas é a carta mais nova. Se não, Paulo pode ter escrito para os Gálatas do Norte, que seria a sua segunda viagem missionária, e aí então essa carta aos Gálatas seria então a carta de Paulo datada do ano 55, 56, um pouquinho antes de Romanos, e ela serviria como estrutura para a carta aos Romanos. Muito bem, nós vamos ver o primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, Paulo vai tratar, depois da saudação, vai entrar logo direto no ponto, que ele está escrevendo a carta, a razão, que ele se admira que os irmãos tão rapidamente passaram para outro evangelho. Começando, prefácio, saudação, Paulo. Paulo começa com o seu nome, não é? Paulo, apóstolo. Aí Paulo faz questão de explicar, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Normalmente, Paulo colocava Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Mas agora, em especial, Paulo escreve apóstolo, não da parte dos homens, não é? Nem por homem algum. Paulo quer deixar claro que a sua chamada apostólica não vinha através dos homens, mas que vinha diretamente de Deus, mas por Jesus Cristo. E de fato, Paulo teve uma experiência de conversão que foi o próprio Jesus que o escolheu, não foi a pregação de nenhum dos apóstolos que levou Paulo à conversão, mas a própria experiência dele com Jesus Cristo, Por isso que ele não é apóstolo nem da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo então está escrevendo às igrejas da Galácia, não é? Quais seriam essas igrejas? Provavelmente Icônio, Listra e Derbe, que são as igrejas a quem Paulo passou na sua primeira viagem missionária. E se essas são as igrejas, então essa carta foi escrita em torno do ano 48, 49
da nossa era. Essa carta também ela é diferente das cartas, por exemplo, aos Romanos, que foi dirigida aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, que foi dirigida a Coríntios. Essa é a única carta de Paulo que é dirigida a um grupo de igrejas numa região e não a uma igreja específica, como ele também menciona na sua carta 1ª e 2ª Tessalonicenses, na sua carta de Éfesos, Colossenses. Então essa carta seria única, não é? Ela é a única carta de Paulo que nós podemos dizer que é uma carta geral, né? Que é uma carta enviada a várias igrejas, aos Gálatas. Então, se é da sua primeira viagem missionária, as 4 igrejas que vai circular essa carta é Antioquia. Essa Antioquia não é da Síria, a Antioquia é da Pisídia, não é? Icônio, Listra e Derbe. Seriam essas 4 regiões das suas viagens, primeira viagem missionária junto com Barnabé. Graça e paz. Isso é comum em todas as cartas de Paulo. Sempre a graça vem primeiro antes da paz. Quando ele escreve suas cartas a Timóteo, a Tito e a Filemão, ele acrescenta a palavra misericórdia. Graça, misericórdia e paz. Mas aqui ele, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre a saudação colocando as duas pessoas, né? O Pai e o Filho. Paulo, na sua bênção trinitária, inclui o Espírito Santo, conforme 2 Coríntios 13:13, o qual, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Muito bem, Paulo deixa claro que o Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados. Ora, se Cristo pagou um alto preço pelos nossos pecados, nós não podemos acrescentar nada ao sacrifício de Cristo. E esse é o ponto da carta. Paulo quer deixar claro que a fé em Jesus, que o sacrifício que Jesus fez por nós, que a sua entrega naquela cruz foi suficiente para pagar os nossos pecados. E nós não podemos incluir nenhuma obra da lei, nenhuma obra como circuncisão, como guarda de dias santos, como dieta alimentar para a salvação. Isso aí tinha a ver com o velho concerto e não com o novo. Paulo deixa claro, o qual se deu a si mesmo por nosso pecado para nos livrar do presente século mau. O século atual, o século mau, esse era o primeiro século, era um século bem mau mesmo, né? Roma dominava, o império ali dominava, Paulo sabia da maldade que havia no Império Romano e era o primeiro século, um século bem mau. Nós achamos que o nosso século pode ser mau, mas esse primeiro século talvez foi o pior de todos, né? E cristãos morreram na arena como circos de Nero, né? Punham lá os cristãos para morrer. O século presente era o século mau, era assim que Paulo definia. Deus deu ele por nossos pecados para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Tudo o que aconteceu com Cristo foi segundo a vontade de Deus. Por isso que Jesus, no jardim do Getsemane, diz: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, contudo não a minha vontade, mas a tua. Tudo o que aconteceu com Jesus foi de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todo sempre. Amém. Deus deve ser glorificado em tudo, e tudo o que aconteceu com Jesus foi segundo a vontade do Pai, e a qual nós glorificamos Ele para todo sempre. Amém. Não é? Interessante, o século era o século mau, mas a glória de Deus é para todo sempre. Amém. Nesses primeiros 5 versos, nós vamos ter o prefácio e a saudação de Paulo. O prefácio é onde ele põe o nome dele, não é? Se identifica, e a saudação.
Essa carta também é interessante, nós vamos notar que Paulo escreveu pela sua própria mão e suas letras eram grandes, ele vai mencionar o que alguns sugerem, que Paulo nunca ficou totalmente curado dos seus olhos daquele encontro com Jesus. Talvez foi essa uma marca que o Senhor deixou. Homens que tiveram encontros com Deus ficaram marcados. Jacó, o anjo tocou-lhe na coxa, ele saiu mancando, ficou uma marca nele. Isaías, veio uma brasa viva e tocou nos seus lábios. Imagine uma brasa viva, né, que voou do altar, tocou nos seus lábios, queimou e ficou uma marca, possivelmente em Isaías. Então, homens que tiveram encontros com Deus, marcados ficaram por Deus, não é? Foram marcados por Deus. Moisés, por exemplo, o rosto brilhava e ele tinha que usar um véu para cobrir da glória de Deus que brilhava na sua face. Tem marcas que são bonitas e tem marcas que ficam marcadas no corpo. Paulo tinha um espinho na carne, foi algo que marcou o seu encontro, a fim de que ele não se exaltasse das revelações, da excelência das revelações que tinham sido lhe dado. Muito bem, depois de introduzir a carta, depois de falar que Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos livrar do século mau, que tudo aconteceu segundo a vontade de Deus, que ele era apóstolo também segundo a vontade de Jesus e por Deus Pai, e não de acordo com os homens, e dar glória a Deus para todos sempre, Paulo vai ao ponto da carta. O ponto da carta é a inconstância dos Gálatas. Como é que os Gálatas já haviam deixado o evangelho da graça, da fé, para passar para outro evangelho, qual na verdade não era outro, mas eram algumas adições que tinham feito por alguns judaizantes que queriam minar o trabalho de Paulo e, quem sabe, ganhar prestígio e autoridade com as autoridades judaicas de Jerusalém. Ele diz assim: maravilho-me que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Uau, outro evangelho. Vamos ver que outro evangelho era esse. Era o evangelho que acrescentava as obras da lei. Hoje em dia tem gente que quer acrescentar as obras da lei, como a guarda do sábado, como uma dieta alimentar. Isso é chamado por Paulo em Gálatas de outro evangelho. Tem outros que querem acrescentar outro livro, né? Como o livro dos Mormons, que seria outro testamento de Jesus Cristo. Isso é outro evangelho. Não é o evangelho puro original de Cristo. Então nós temos que ficar com o evangelho puro original de Cristo. E alguém pergunta, qual é o evangelho puro original de Cristo? 1 Coríntios 15, verso 1 a 4. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho original, esse é o evangelho na sua genialidade. No primeiro, Cristo morreu, você não pode acrescentar mais nada à obra de Cristo, não é? Nós só temos que obedecer, nós não podemos acrescentar nada. A morte de Cristo é suficiente para a nossa salvação, para aquele que crê. E se você quiser começar a acrescentar obras da lei, você está misturando a velha aliança com a nova. Cristo fez uma nova aliança. Paulo vai deixar claro isso. Paulo vai usar o exemplo de Abraão, porque Abraão creu antes de haver lei, não é? Vai dizer que a lei foi dada como aio. Paulo vai fazer comparação dos filhos da livre, de Sara, que são os filhos da promessa, com os filhos de Agar, que são os filhos da escrava, a escravidão da lei. Paulo vai falar de Monte Sinai, Paulo vai falar do Monte Sião, Jerusalém, não é? Então, Paulo vai fazer uma definição muito clara do evangelho que ele pregava, uma defesa forte, veemente do evangelho que Paulo anunciava.
Paulo vai explicar, passar para outro evangelho, o qual não é outro. Não é outro, não existe dois evangelhos, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Uau, esses alguns que inquietavam os Gálatas, que estavam indo no meio dos Gálatas, judaizantes, querendo introduzir costumes judaicos, querendo exercer a influência deles com as obras da lei sobre os Gálatas, que eram gentios, né? E querem introduzir, Paulo diz, um outro evangelho, quer transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ele, Paulo, ou um anjo do céu, isso aqui serve para os mormons, né? Que diz que um anjo do céu deu a Joseph Smith um outro evangelho, né? O evangelho de Mormon. Então, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, seja maldito, não seja verdadeiro. Nossa, como Paulo é veemente, é forte aqui em defender o evangelho na sua forma original, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e não adianta pôr outro evangelho, outro livro, outro testamento de Jesus Cristo, não é? Paulo ataca veementemente aqui a ideia de outro evangelho, pode ser até um anjo do céu, como Joseph Smith disse que o anjo Moroni apareceu para ele, né? O Moroni era o pai de Mormon, e aí ele escreve esse livro dos Mormons. Isso é outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho original de Jesus Cristo, não é? Paulo diz que ainda um anjo pregue outro evangelho, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. 2 vezes, seja anátema, seja maldito, seja mentiroso. Esse evangelho, anátema quer dizer, era maldição, seja amaldiçoado nesse evangelho. Era a força que o que Paulo diz aqui acerca do evangelho, não é? O evangelho deve ser respeitado, mesmo que venha um anjo do céu trazer outro evangelho. Seja anátema, quer dizer, seja maldito, amaldiçoado. Verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Paulo está dizendo, será que eu quero persuadir homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, e se estivesse assim agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Uau, Paulo deixa claro que nós temos que agradar aquele que nos chamou. Não é que o evangelho não é para agradar ninguém, não é para agradar autoridades judaicas. É isso que Paulo quer dizer, que alguns lá estavam querendo impor obras da lei para agradar homens, não é? Para os judeus dizer, uau, finalmente os gentios estão se tornando como nós, né? Guardadores da lei. Olha que Paulo diz, por acaso persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Paulo diz que não precisava agradar nenhuma autoridade judaica, e ele mesmo havia se convertido do judaísmo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Uau! Paulo vai dizer como é que ele recebeu esse evangelho. Ele recebeu por revelação. Se Paulo recebeu por revelação o evangelho, então o que nós estamos lendo aqui é a revelação que Paulo recebeu. Então, para entender as escrituras é preciso ter revelação. Para entender Jesus é preciso ter revelação. Quando Jesus perguntou quem dizem os homens que eu sou, né? Muitos deram a resposta, João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus disse, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Nós só podemos conhecer o evangelho por revelação, conhecer Jesus Cristo por revelação. Ele se revela
a nós, é uma revelação. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E de fato foi, Paulo a caminho de Damasco, teve uma revelação de Jesus, uma luz intensa, brilhou, fez com que ele caísse da sua cavalgadura, e ele então ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegue. Que queres que eu faça? Levanta-te, vai à rua chamada direita, e lá te será dito o que has de fazer. Paulo recebeu uma revelação direta, uma manifestação de Jesus. Ele não ouviu nenhum pregador, aliás, ele perseguia a igreja do Senhor, então o evangelho que ele recebeu foi uma revelação direta da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Com isso, Paulo está derrubando os seus oponentes que receberam o evangelho através de tradição, creram no evangelho, mas não foi como a revelação que ele, Paulo, teve. Então ele está defendendo que o evangelho que ele pregava não era baseado nas obras da lei. Paulo era zeloso pela lei, Paulo era fariseu, mas descobriu que a justiça de Deus não podia vir das obras da lei, mas sim da obra redentora do Calvário, daquilo que Cristo fez, daquela cruz e do preço que Jesus pagou para tirar os nossos pecados. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Pronto, Paulo tinha uma conduta no judaísmo. Ele era fariseu, não é? Ele vai dizer, aqui Paulo vai se tornar um pouco autobiográfico, contar sua história, seu testemunho, e descobriu que aquilo da lei, as obras que ele procurava ser tão zeloso da lei, não o levou à salvação. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo fazia por zelo a lei, Paulo fazia, a lei o deixou cego, na verdade, com relação ao evangelho de Cristo. E ele perseguia, queria destruir a igreja, queria assolar, fazer com que os seguidores de Jesus blasfemassem o bom nome de Jesus e negassem a fé. Paulo perseguiu a igreja, ele diz: vocês sabem como foi a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Paulo até se orgulhava por ser tão jovem e saber mais e ceder no seu zelo em guardar a lei, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Paulo, o zelo dele fez com que ele perseguisse a igreja. O zelo dele o cegou para a verdade do evangelho. Mas quando a luz apareceu, e aí sim ele ficou cego, aí nunca viu tanto na vida, porque aí viu Jesus, contemplou Jesus, descobriu a verdade do evangelho, os seus olhos físicos se fecharam, mas os espirituais se abriram para entender e compreender a obra de Cristo. Não é? Paulo ainda bem que ficou só cego por 3 dias, né? Mas depois voltou a enxergar. Extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Verso 15, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo diz, eu sou um propósito de Deus, já desde o ventre da minha mãe. Lembra o profeta Jeremias, que também desde o ventre da mãe já havia sido escolhido para ser profeta das nações. Paulo seria o novo Jeremias, né, do Novo Testamento. Ele diz, desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O que Paulo quer dizer? Chamou para quê? Para o judaísmo? Não. Para revelar seu Filho em mim, para revelar Jesus Cristo em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ou seja, Paulo não foi pedir autorização de ninguém para sair pregando
o evangelho de Deus. Não consultei carne nem sangue. Quando ele diz não consultei carne nem sangue, não precisei da autorização de ninguém para sair anunciando o evangelho aos gentios. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo já teve uma experiência maravilhosa em Damasco, né? De pregar o evangelho, foi perseguido, teve que ser descido por um cesto, né? Diz que a conversão de Paulo aconteceu entre o ano 33 e 34 da nossa era, 3 anos depois da morte de Jesus. Aí Paulo foi à Arábia, passou lá 3 anos, né, na Arábia, voltou então a Damasco, né, começou a pregar em Damasco, teve que ser descido a um cesto, e aí sim ele foi a Jerusalém. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. A experiência de Paulo foi 2 semanas com Pedro. O que ele foi fazer na Arábia? Muitos acreditam que foi lá na Arábia, que era o Monte Sinai, não era onde muita gente pensa, mas era na Arábia, e Paulo esteve ali, esteve no deserto, esteve meditando, esteve contemplando ali naquela região que pertencia à Arábia, o que Deus fez com o seu povo. Teve no deserto, lugar onde Paulo teve, né, com Cristo, meditando. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Paulo teve com 2 apóstolos, Pedro, nem João ele viu. Não vi nenhum outro apóstolo senão a Tiago. Tiago, o irmão do Senhor. Também teve com Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo diz, estou falando a verdade, estou testificando que não minto, não é? Tudo que ele falava era do seu coração, era a verdade do que havia acontecido. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Paulo voltou a Tarsus, que era a sua cidade original, da onde ele nasceu, da onde ele adquiriu até a sua cidadania romana, Tarsus, né? E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ninguém o conhecia, não é? Paulo não era conhecido, mas somente tinha ouvido dizer: aqueles que já nos perseguiam anunciam agora a fé que antes destruía. Eles mesmos davam testemunho da conversão de Paulo, eles mesmos se admiravam o fato que Paulo, que era o perseguidor da igreja, agora dava testemunho da fé. E Paulo diz, glorificavam a Deus a respeito de mim. Era eles que davam testemunho. Olha aquele homem perseguidor, zeloso, que prendia nossos irmãos. Agora ele mesmo está anunciando a fé em Jesus. Ele mesmo está anunciando para que as pessoas se convertam. A experiência de Paulo foi em Damasco. A experiência de Paulo foi na Arábia. Teve 2 semanas com Pedro, um pouco com Tiago em Jerusalém. Paulo não se associou muito com os apóstolos ali, mesmo porque tinha gente que tinha medo até de Paulo, não é? Porque ele era perseguidor, pensava que a conversão dele poderia ser um golpe para prender mais ainda cristãos. Então eles se isolavam, evitavam o contato com Paulo. Mas depois glorificavam e davam testemunho da conversão de Paulo, não é? Aí sim, aí Barnabé, outro apóstolo que vai buscar Paulo, ele vai mencionar isso no capítulo 2, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, não é? Paulo então menciona sua subida a Jerusalém, quando ele foi com Barnabé e levou a Tito. Isso possivelmente se deu entre o ano, Paulo converteu no ano 33
34, e se deu mais ou menos no ano 48 da nossa era, não é? Quando Paulo vai a Jerusalém. Quem sabe Paulo foi a Jerusalém para o concílio, se ele está mencionando sua ida a Jerusalém com relação ao concílio que houve em Jerusalém. Muito bem, com isso nós terminamos, eu já falei o verso 1 do capítulo 2, mas nós estamos tentando aqui ir capítulo por capítulo, aqui o capítulo 2 é continuação do que Paulo está falando no 1, não é? Então nós temos que ler pelo menos o verso 1, que tem a ver com a sua história, como é que Paulo teve a conversão dele, a manifestação de Jesus, a revelação do Evangelho. Então o Evangelho que ele pregava por revelação, não recebeu de homem algum, nem dos apóstolos, teve com Pedro 2 semanas, um pouco com Tiago, e depois de 14 anos subiu com Barnabé a Jerusalém, levando com ele Tito. Tito era gentil, né? Tito era resultado da conversão que houve quando Paulo passou pelas igrejas de Listra, Derbe. Então Tito se converteu e Paulo até chegou a circuncidar a Timóteo, né? Porque Timóteo era... a mãe de Timóteo era judia. Muito bem, Paulo então levou a Tito com ele. Tito era um exemplo de um gentil que se converteu. Com isso nós terminamos o comentário aqui do primeiro capítulo de Gálatas. Nós vamos voltar para o segundo capítulo. Esperamos que essa carta possa falar muito com você acerca do verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem esteve apresentando esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, não é? Se ele está sendo de bênção para você, se você está aprendendo alguma coisa, que outros também possam aprender das Escrituras e despertar o interesse pela palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.